Aqui na tela, por gentileza, você vai acompanhar comigo aqui agora a foto do autor de um crime bárbaro. Jefferson Anselmo de Almeida é acusado de matar Daniel Lucas Barbosa, que tinha 33 anos. O Daniel era servente de pedreiro e era conhecido por ser generoso e alegre. O coração de bondade não o deixou perceber o perigo que corria. Essa história diz sobre isso. O Daniel ajudou Jefferson no momento em que ele mais precisava. E a vítima, inclusive, alugou a casa que tinha justamente para ajudar o Jefferson. Porque no momento ele não tinha condições de ir para um lugar, ficar em algum lugar. E o problema é que o Daniel não sabia que essa ajuda iria atrair pessoas que estavam atrás de Jefferson, supostamente para acertar contas, dívidas. Vendo essa cobrança, uma dessas, acontecer exatamente na casa dele, porque a casa estava alugada, o que ele fez? Eu vou resolver essa situação. E aí o desfecho foi trágico. O Daniel resolveu pagar uma dessas dívidas, porém o Jefferson não gostou. Estava sendo ajudado pela segunda vez e no lugar da gratidão, ele foi tomado pelo ódio, não aceitou a ajuda. Houve uma briga entre eles até que o Jefferson matou o Daniel e chamou os parentes da vítima contando uma história que não convenceu ninguém. Ele disse que encontrou o Daniel já sem vida perto da casa, lá no portão, sabe? Ninguém acreditou. E aí agora os detalhes com a reportagem da Micheline Kubitschek. O sorriso largo, a alegria e a vontade de ajudar o próximo são agora apenas lembranças para a família de Daniel Lucas Barbosa. Ele foi morto aos 33 anos. Para a polícia, quem tirou a vida do servente de pedreiro foi Jefferson Anselmo de Almeida, que está foragido. O crime foi em maio do ano passado. Meu irmão era uma pessoa muito alegre. Ele não tinha coragem de fazer maldade para as pessoas. E eu creio que foi por isso que ele morreu. Ele tinha um coração muito bom, de bondade, ele sempre acreditava nas mudanças das pessoas. A irmã da vítima diz que Jefferson já tinha um histórico de confusões no bairro e que Daniel decidiu dar uma oportunidade ao vizinho. Ele conhecendo esse rapaz, sabendo do histórico dele, ele alugou a casa da minha mãe para ele e arrumou emprego para ele. Todo dia ele fazia comida, ele dava tanto para a esposa dele quanto para ele, porque ele alegava não ter condições. Então o intuito do aluguel do meu irmão foi ajudar essa pessoa que assassinou ele. Pouco depois de se tornar inquilino de Daniel, os problemas começaram a aparecer. O último, que acabou no assassinato, veio de uma suposta dívida de Jefferson. A gente ficou sabendo depois, que o Lucas, conhecido no bairro como Baiano, tinha ido até o local cobrar o Jefferson. Não se sabe ao certo, porque são várias falas desconexas. Segundo ele, era um óculos que ele tinha sido cobrado de R$10 e, posteriormente, a esposa do meu irmão fala que naquela semana havia achado crack no quintal, Então, a gente não sabe se foi uma cobrança para o Jefferson, que assassinou meu irmão, de droga, ou se foi realmente desse óculos. Para evitar problemas, ela diz que Daniel decidiu quitar o débito de Jefferson e que isso incomodou o inquilino. Se iniciou uma discussão entre os dois, porque ele não concordou que meu irmão pagou uma dívida dele e não queria pagar a dívida. E aí a companheira dele conta que ele deu um soco inicialmente no supercílio dele, onde o sangue escorreu. A companheira do Jefferson ou do Daniel? A companheira do Jefferson. A companheira do meu irmão Daniel não estava na residência no dia. No dia só estavam os dois, o Jefferson e sua companheira e meu irmão. A discussão entre Daniel e o assassino, segundo a polícia, teria começado na casa onde o criminoso morava. Mesmo ferido depois de ser espancado, Daniel conseguiu correr até esta escada. Aqui, ele foi alcançado e estrangulado por Jefferson, a poucos metros do portão que dava para a rua. Jefferson chamou a família de Daniel dizendo que havia encontrado o homem ferido em casa, versão que não convenceu os parentes nem a polícia. E aí ele entra para casa, ele lava o sangue, ele toma banho e fica ali mais ou menos 2 horas olhando para o corpo. Depois de 2 horas que tem esse período, que ele vê uma pessoa na rua e forja, achar o corpo ali. No dia seguinte ao crime, Jefferson e a companheira dele foram presos pela morte de Daniel. A pessoa pede para chamar minha irmã já chega no local e ele já está desacordado. De imediato ela entra em contato comigo, eu chego rapidamente ao local e afiro a pressão dele. Já não deu nada. Mas aí me causou estranheza porque sangue no ouvido já coagulado, mãos roxas, então significa o quê? Que ele já estava ali há bastante tempo.
Quando o perito chega, eu acompanho. E aí, quando ele vira ele, que eu vejo as marcas no pescoço, eu questiono, eu falo, o que é isso? Ele falou, assassinato. Na hora, a gente não consegue raciocinar. O Jefferson abraça minha irmã, o Jefferson dá meus sentimentos para ela, entra para casa com o corpo esticado do meu irmão e vai dormir. O criminoso, no entanto, foi solto depois da audiência de custódia. E eles prenderam o Jefferson e a companheira dele. Quando prende, ela confessa tudo. E o Jefferson, na delegacia, cai em contradição em todas as perguntas. Ele não tem uma fala aleatória. Mesmo em liberdade, Jefferson teve a prisão preventiva decretada, mas até hoje a polícia não conseguiu encontrar o assassino, que já tinha passagens por roubo, lesão corporal e dano ao patrimônio. Depois de 8 meses, da gente brigando para a juíza tentar colocar ele como foragido, porque também não queria. Hoje em dia, para a gente contratar um advogado é R$25 mil. Então, imagina, para a gente conseguir fazer a justiça. Então, o nosso apelo hoje é que para que as pessoas possam nos ajudar a encontrar, para que ele possa responder. Porque eu perdi meu irmão, a minha família está devastada, mas poderia ser de qualquer um. A gente não sabe quem a gente tem do lado, quem a gente está sentado num bar bebendo. Dona Marlene não conseguiu se despedir do filho. Na época do crime, estava internada por causa de um infarto. Agora, a idosa precisa tomar remédios para depressão. É uma dor que nada passa. E eu creio na justiça divina e creio na justiça, que a justiça vai prender ele também. Amigos fizeram uma homenagem ao jovem que vivia no bairro há quase 30 anos. Todos do bairro estão muito sentidos, que meu irmão era muito querido. Eles fizeram até uma homenagem, foto, para o meu irmão lá embaixo, num aglomerado que tem, em homenagem e gratidão pelo ser humano que ele foi com a gente. Devastada, tudo que a família pede é justiça. A minha irmã, a minha mãe, a gente não dorme. E a frieza dele nos leva a pensar que ele tem coragem de fazer isso de novo, até pelo histórico que ele tem. Então, a nossa tentativa de tentar prendê-lo é para que a gente sinta um pouco mais aliviado, sim, mas principalmente para não deixar que ele faça nunca mais com que a minha família está sofrendo hoje.